Olá, hoje vamos iniciar uma reflexão sobre o capítulo Democracias Técnicas do livro Teoria Geral da Política do Norberto Bobbio. Nesse capítulo, o Bobbio expressa, em boa parte, a sua concepção de democracia, né? Uma concepção de democracia fortemente procedimental, ou seja, a perspectiva que a democracia se caracteriza por um conjunto de processos, de procedimentos que dão especificidade a esta forma de exercício de poder. Bom, num primeiro momento, o Norberto Bobbio vai procurar chamar atenção para o caráter essencialmente ideológico da democracia, né? E aí o Bobbio está trabalhando com uma concepção de ideologia que articula a noção de mito, teoria e ideal. Ou seja, para Norberto Bobbio, ideologia ela sempre se constitui como um cruzamento, digamos assim, dessas três perspectivas. Então a ideologia ela sempre tem um componente que é, digamos assim, elaborável, né? Pode ser trabalhado do ponto de vista conceitual, que é o seu aspecto teórico, né? Mas a ideologia, ela, ao mesmo tempo, ela se constitui como uma categoria mítica, ou seja, uma categoria supra-racional ou arracional, que não se constitui, digamos assim, pelos ditames de uma razão sistemática, lógica, né? Então, historicamente, né, a filosofia nasce já nesta diferenciação, né, da maneira como se explica a realidade. A filosofia empregando, né, a razão como uma mediação de acesso ao real e o pensamento mítico utilizando outras mediações, né, o significado, o símbolo, a emoção, o sentimento, a tradição, etc. Então, quando o Norberto Bobbio fala que ideologia é teoria, mas também é mito, ele está indicando que há algo, pode ser assim, na nossa adesão a determinadas convicções ideológicas, que ultrapassa o campo propriamente dito da elaboração conceitual, né? Então, que se insere, né, dentro de um conjunto de referências que não são adequadamente passíveis de tradução, digamos, né, numa linguagem racional. Então, que envolvem, portanto, uma apreensão global da realidade, uma apreensão afetiva mesmo da realidade. E, nesse sentido, a ideologia ela é racional, mas, ao mesmo tempo, ela tem componentes que não são elaboráveis, né, do ponto de vista racional. Assim também quando ele vai indicar que ideologia é um ideal, né? Então, ou seja, a ideologia ela sempre apresenta, né, uma projeção, pode ser assim, da realidade. Ela sempre diz respeito a uma maneira de enxergar, de explicar a realidade que de alguma forma nos comove, nos move, nos emociona, nos envolve, né? E nesse sentido, toda ideologia tem um certo componente de natureza utópica, né? Nos projeta para um horizonte à frente, né? Um horizonte além. Então, é nesse sentido que o Norberto Bobbio vai insistir neste caráter eminentemente ideológico, né, da democracia. E ele vai, então, buscar, digamos assim, né, o núcleo inicial deste caráter ideológico e vai localizá-lo no discurso de Péricles, no qual ali Péricles estabelece, digamos assim, né, o que seria, né, este espírito fundamental da democracia. Importante observar que, num primeiro momento, a democracia ela vai surgir, aparecer como uma maneira específica de organização do poder que não se confunde nem com a monarquia, nem com a aristocracia, né? Então, isto originariamente, né, então você pega o pensamento de Platão, de Aristóteles,
né, ali, digamos assim, um esforço de caracterização da democracia em oposição ao governo de né, a monarquia, ou ao governo de alguns, a aristocracia, né, ou mesmo no sentido já da corrupção dessas formas de organização do poder, a monarquia ou, né, a tirania, o despotismo, a aristocracia ou, né, a oligarquia, ou mesmo a plutocracia, enfim. Então, a democracia ela surge nesta perspectiva, inclusive com caráter tanto quanto uma conotação negativa, né, de enxergá-la como uma espécie de governo dos incapazes, governo dos, enfim, pouco inteligentes, é o governo do populacho, né, enfim. Então tinha, a princípio, uma certa conotação negativa. Em Péricles, ao contrário, né, vai se afirmar a democracia como valor, como um atributo próprio deste povo, que seria um povo excelente, né, que seria o povo ateniense. Então ali, Péricles, pode ser assim, ao lançar as bases do que seria, né, a democracia, já traz como características fundamentais um conjunto de atributos que indicariam já uma ideia de superioridade. Então, né, ali já pode ser assim, a democracia já surge como ideologia. Então, em parte é justificável, em outra parte não é, evoca ali um conjunto de emoções, sentimentos, representações da realidade, e ao mesmo tempo é algo que se projeta no futuro. Então, quando, pode ser assim, se tem esta primeira grande formulação da democracia no discurso de Péricles, este caráter ideológico já vai se fazendo presente, né? Bom, a gente dá uma paradinha aqui para não aumentar muito o vídeo e já retorna.